Bem, tinha caído, agora sim, estamos ao vivo. Boa noite a todos. Essa é a live O Confronto, com a participação do meu amigo pastor Anderson Guerra e pastor Joel Paulo, meus amigos, né? Tenho certeza que essa live vai lhe impactar e vai abrir os seus olhos, vai abrir a sua mente, vai agregar muito na sua vida, muito mesmo. Bem, pastor Anderson, pastor Joel Paulo, podem já, por gentileza, enviar aqui a solicitação para eu aceitá-los. Boa noite para todos que estão entrando aí. Quem puder, compartilhe. É uma live que realmente vai agregar, vai pegar fogo, vai ajudar, vai libertar todos que participarem, libertar em vários sentidos, né? Em vários aspectos. Bem, deixa eu já aceitar aqui meus amigos. Enquanto isso, pessoal, clica aí nesse aviãozinho, manda essa live para todo mundo, para todos os seus amigos, seus contatos. Opa! Boa noite, meu amigo. Fala, Marcelo. Tudo bem? certinho? Certo. Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu áudio tá ok? As pessoas que puderem também confirmar. Tá ok. Tá certinho? Ok. Vamos incendiar esse negócio aqui, hein? Vai pegar fogo aqui. Claro, num bom sentido. Nosso objetivo é esclarecer, né? É um confronto que visa esclarecimento. Deixa eu ver aqui se o Anderson já enviou aqui o pedido para solicitar. Boa noite para todos que estão entrando aí. Você estava em outra live? Fiz a última aula, né? Ah, sim. Comecei 8, terminei 8h57, mas tô aqui de novo. Então, legal. Muito bom, muito bom. Vou só aguardar aqui a solicitação do pastor Anderson. Bem, áudio ok. Gente, excelente noite para vocês. Sejam muito bem-vindos aqui a essa live. Deus abençoe muito a vida de vocês. Joel, fica à vontade para cumprimentar o pessoal aí também. Boa noite, gente. Deus abençoe vocês. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos falar de coisas boas, falar do verdadeiro evangelho. Isso. Tenho certeza que vai agregar valor na vida de todos. Será um confronto, né? Um confronto, mas nesse confronto todos nós sairemos vitoriosos, porque a palavra de Deus será destaque aqui nessa live. Quem ficar com a gente até o final, Marcelo, só vai ganhar. Vai ganhar, sem dúvida. Sem exagero, sem sensacionalismo. Vai ganhar. Vai ganhar. E vai ganhar muito. Vai ganhar muito. Eu costumo dizer, Marcelo, o seguinte: quando a pessoa. A vida é tão corrida, né? A pessoa trabalha, faz isso, vai para a faculdade, faz aquilo. Ela se dedica para muitas coisas. Essa live, ela vai se dedicar para ela. É um tempo para ela, está investindo nela. Perfeito. O tempo é para ela, né? Essa live é para cuidar dela. Então ela não pode perder. É o antes aí, ó. Boa noite, meu amigo. Opa, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, meu grande irmão. Prazer dividir a tela aqui com vocês e compartilhar com as pessoas conhecimento. Prazer é nosso, prazer é meu. Eu vou fazer a vocês... Eu teria muitas perguntas, tenho muitas perguntas para fazer, mas eu separei aqui 3 principais perguntas que eu já recebi. Eu acredito que vocês dois também. Então eu pergunto a primeira pergunta eu vou perguntar a um de vocês, a segunda, aquele que respondeu por último, né? Em segundo, a primeira, depois responde antes a segunda pergunta, porque eu sei que a resposta de vocês pode ser diferente em algumas questões, mas pode ser também que seja muito parecido. Então, eu vou intercalar, tá? Eu acho que fica interessante se a gente fizer assim. E a Elaine colocou aí, boa noite, muito ansiosa.
Então, são perguntas que me fizeram e que me confrontaram. E eu tenho certeza que já fizeram vocês também. São perguntas que confrontam, mas nós estamos aí para o confronto, porque por detrás desse confronto tem algo que a gente preza muito, que nós três prezamos muito, que é a verdade. A verdade. O esclarecimento. Né? O esclarecimento da verdade. Então, Anderson, você que entrou depois aí, fica à vontade para cumprimentar, e você que faz isso muito bem, pede as pessoas para compartilhar a live aí, para a gente trazer mais gente para essa live. Maravilha, maravilha. Então, bora clicar no aviãozinho aí, ó, aqui no cantinho. Vou até fazer isso agora também. Vou clicar aqui, ó, vou compartilhar com no mínimo umas 10 pessoas aqui. Vou fazer isso também Vou agora. compartilhar a live. Aqui. Vou fazer isso também. A gente sempre explica que o compartilhamento da live, na sinceridade, é para engajamento, sim, claro. Nós queremos que mais pessoas entrem. Mas por trás desse compartilhamento, existe um destravar da live, porque a plataforma, o Instagram, ele entende, né? Através do seu algoritmo, ele entende que o assunto está legal, que o assunto está relevante. Sim. Então, quanto mais vocês clicam nesse coraçãozinho que está aí do lado da tela, quanto mais vocês comentam e compartilham, mais o robozinho do Instagram vai entendendo, ó, o pessoal lá está gostando e eles vão entregar para mais pessoas. Então, seria interessante você já colocar aqui o seu nome, de onde você está nos assistindo, coloca aqui nos comentários, coloca o arroba de alguém, no comentário mesmo, se você colocar arroba e o perfil da pessoa, ela também vai ser notificada. Seria muito interessante você fazer isso aí, a gente vai entregando para mais pessoas. Muito bom, muito bom. Bacana. Muito bom, olha aí, ó. Vamos lá, pessoal. Estou mandando aqui, ó. Eu dei uma pausa porque eu tô mandando para minha lista inteira. Estou mandando para todo mundo. Vem cá, Marcelo. Tem censura nas respostas, não? Não. Fica à vontade. É confronto. Isso que eu ia perguntar, porque essa primeira pergunta aqui eu já vou... É confronto, né? Então vamos para o confronto. Vamos para o confronto. Eu acompanho vocês e eu fico muito à vontade de convidá-los aqui, de chamá-los e perguntar, porque o conteúdo de vocês, a maneira que vocês têm abordado o evangelho verdadeiro, né? E o confronto é inevitável, né? Porém, vocês têm feito isso com um equilíbrio. Por exemplo, eu não convidaria, não faria live com vocês, eu acredito que vocês também não comigo, se vocês percebessem, se nós percebêssemos um do outro, que tem alguém aqui que está, por exemplo, ferido, magoado. Eu não convidaria. Eu não quero fazer live com gente magoada, ferida. Eu não vejo vocês levando, por exemplo, para o lado pessoal. Eu não vejo, nunca vi vocês fazerem isso. Se tivesse visto, não convidaria realmente. E sei que vocês também não. Eu vejo vocês combatendo, discutindo, no bom sentido, ideias, doutrinas, né? Doutrinas que não são bíblicas, combatendo ensinos errados, ensinos que nós, infelizmente, a realidade é essa, a gente não pode se isentar dessa parcela de culpa, ensinos que nós também já realizamos, enfim, mas eu vejo vocês com equilíbrio, com leveza, com amor. O que muita gente precisa entender ainda é que nesse confronto, nessa verdade, nesses assuntos muitas vezes delicados, há amor. Porque as pessoas têm a ótica de muita gente de amor sempre dar um afago, carinho. E essa não é a ótica do verdadeiro amor. Inclui carinho, inclui abraço,
mas inclui também falar o que tem que ser falado com sabedoria, com equilíbrio, de forma leve, mas tem que falar, tem que falar, tem que falar. Por exemplo, quando Jesus ele virou a mesa lá, quando ele combateu aquele comércio, ora, não havia amor por detrás daquilo? Não havia zelo? Havia amor, claro que havia pelas pessoas. Quando ele falou com os fariseus, Jesus, nós estamos falando de Jesus, raça de víboras. Jesus falou, vós sois do diabo. Jesus, o próprio, disse, ele usava algumas palavras duras, hipócritas, quando ele falava com aqueles que estavam enganando as pessoas. Por detrás dessas palavras duras, não havia amor? Havia. Isso é amor também. Também. Ou principalmente. É isso que muita gente precisa entender. Tá? Então, por detrás do confronto, amor, e por detrás de algumas coisas mais fortes que nós falamos, há amor. Há amor. Porque se não houvesse, então haveria omissão, ao invés dessas explicações, dessas exposições. Tá bom? E outra coisa, para encerrar esse raciocínio e fazer a primeira pergunta. Esse amor nos move e seria muito mais cômodo para nós que não houvesse confronto. Seria muito mais cômodo. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, porque isso é bem, bem profundo. E daqui a pouco eu quero falar sobre isso. Seria muito mais cômodo para nós três. Sabe aquela coisa? Não mexe com isso, não. Não toca nesse assunto, não. Rapaz, não fala isso não, que você vai perder seguidor. Não fala isso não, que você corre risco de ser mal interpretado. Então, mas só que o amor fala mais alto do que a perda de seguidor, do que o risco de ser mal interpretado, de ser difamado, etc, etc, etc. Então, essa aqui é uma live de confronto, mas de amor, de verdade. Esse é o nosso compromisso. Quando se fala a verdade, Marcelo, você fala de amor. O amor está na verdade, né? O amor não está na mentira. Então, a verdade, ela dói, ela traz conflitos, como aquela live que nós fizemos. Só que nela está o amor, né? Nela está o amor. Então, quando Jesus ele exortou os fariseus, Paulo também, né? Usou palavras duras, porque era o amor dele com Jesus, com o evangelho. Então ele falava a verdade. Então a verdade ela dói, mas nela tem amor. Então eu prefiro, né, uma verdade com amor verdadeiro do que uma mentira que parece amor, mas não tem nada de amor. Perfeito. Então vamos à primeira pergunta aqui. Eu vou começar com o Anderson. Marcelo, se você permite, Oi, pode falar. Se você permite só um acréscimo. Por favor. Porque assim, é como diz a palavra, né? O pai repreende o filho que ama. Por exemplo, você não tem filho, né? A gente conhece, sabe que você não tem filho. Mas certamente tem crianças próximas a você, familiar, por onde você passou. Com certeza você já desejou bem para crianças. Você já deve até ter dado um presente para a criança, feito um carinho e tal, tratou bem. Procede até aqui? Correto, perfeito. Mas repreender a criança dos outros, que não é seu filho. Tudo bem, vai, um sobrinho, alguém muito próximo, de repente até você já tenha feito, mas repreender uma criança que você viu fazendo alguma coisa errada, um filho dos outros, você teria essa liberdade para fazer isso? Você faria isso? Aí já fica mais complicado, né? Complicado. Então, o amor está na repreensão também. E se essa pessoa assistindo essa live ou aquilo que a gente tem falado, ela perceber que está sendo confrontada, alguma palavra está deixando ela assim, nesse confronto, então ela deve se sentir amada. Porque o pai só faz isso com o filho que ama. Muito bom. Muito Eu não estou bom. dizendo que Deus não quer o bem de todos. Deus quer o bem de todos. Assim como a gente trata todos os filhos, todas as crianças, a gente trata bem. Mas aquelas que nós consideramos, ou que é filho, ou consideramos como filho, a gente teria liberdade de repreender por amor. Então, nesse momento, Deus está querendo o bem de todos, tratando todos bem. Mas aqueles que se colocam como filho,
Aqueles que realmente estão abertos para esse ensino vão ser confrontados, mas sintam-se amados, porque eu posso garantir que isso não é para todos. É só para quem realmente é filho. Excelente, excelente. Primeira pergunta, meus amigos. Anderson, já recebi essa pergunta várias vezes, quero fazer aqui na live para ti. Acredito que você já tem recebido também. Qual foi, assim... Tem vários. Eu sei que você falaria facilmente uns 40 minutos sobre isso ou mais. Mas como é que você pode, em alguns minutos, me responder qual foi o seu grande despertar? Né? Me fizeram essa pergunta uma vez no direct, aqui mesmo do Instagram. O que mais cooperou para despertar e tomar uma decisão tão difícil, mas tão difícil, de recomeçar, de fechar um ciclo, de começar um novo ciclo, de abrir mão de uma certa estabilidade em vários sentidos, de enfrentar cancelamentos e etc. Qual foi o grande despertar? Eu quero aqui abrir um parêntese nessa pergunta e dizer que não... Eu preciso que as pessoas tenham maturidade e abram a cabeça para o que a gente está falando aqui. Nosso confronto não é com respeito a uma instituição específica, ou a duas, ou a três, nem cinco, nem um pouco mais do que isso. Mas é todo um sistema religioso. São a maioria das igrejas de uma linha teológica neopentecostal. É um sincretismo religioso, é uma mistura, é a mensagem cristocêntrica sendo deixada de lado. Enfim, tem muita coisa envolvida e onde nós estávamos é só uma gota do oceano. Tá? Eu quero deixar isso claro porque é sempre bom deixar, porque logo as pessoas, algumas interpretam como indireta, tá, é isso, tá falando de onde era. Não, é muito mais abrangente do que isso. Então, qual foi o seu despertar para hoje viver e pregar o evangelho de forma genuína? É complexa realmente, Marcelo, essa pergunta, porque honestamente não teve assim um despertar, né? Teve a gota, né? Teve o último pingo que faltava para o balde transbordar, isso é certo. Mas várias coisas, né, iam nos fazendo despertar, várias coisas. Só que para eu te responder já de uma forma mais clara, o que de fato mexeu muito comigo, que mexeu muito, muito comigo mesmo, e aí foi o estopim. Bom, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Foi quando eu consegui sentir a dor do povo. Quando eu consegui perceber, tendo mais contato com pessoas. Por quê? No meu ministério, particularmente falando, eu fiquei muito tempo trabalhando próximo a lideranças, próximo a templos maiores e ajudando. Amava isso, que na minha concepção eu queria estar perto de quem é maior para poder aprender, né? Perto de quem é líder para poder aprender. Para mim, não tinha problema nenhum quanto a isso. Só que assim, isso acaba que nos fecha, isso acaba que nos separa um pouco das pessoas. E para mim aconteceu a semelhança de Moisés. Moisés, enquanto ele estava vivendo no palácio, com as mordomias ou os direitos de um filho da filha de Faraó, ele estava tocando o barco ali indo em frente. Mas quando ele descobriu que ele fazia parte do povo hebreu, e quando ele começou a passear no meio do povo e ver o que o povo estava passando, ver a aflição que aquele povo vinha enfrentando, o povo sendo escravo, humilhado, enfim,
Foi quando ele viu aquela situação que ele teve que agir. Foi até onde aconteceu a cena de que ele até matou um dos soldados que estavam maltratando um hebreu, e aí ele teve que ir embora, né? Embora, pegar o caminho para o deserto. Uhum. Então, a semelhança de Moisés foi o que aconteceu comigo. Eu tinha despertado para a palavra? Tinha. Não em muita coisa, confesso. Confesso. No último ano, dentro dessa instituição, que eu comecei a estudar mais, porque aí eu tinha despertado e comecei a estudar mais. Só que fora, eu conheci muito mais coisas em que diz respeito à palavra do que lá. Então, algumas palavras tinham conflito? Tinham. Algumas coisas a gente via, peraí, não é bem assim. Mas na minha concepção, eu tinha uma coisa em mente. Mas eu posso fazer diferente aqui. Eu posso ser diferente aqui. Eu estou recebendo uma certa direção da liderança. Não posso desobedecer à direção, mas eu consigo mostrar para as pessoas o que realmente existe por trás dessa mensagem, dessa palavra, ou desse propósito. Enfim, a gente tentava fazer a diferença. Então, questões administrativas, a liderança com punho de ferro, as maldades, aquelas coisas todas, a gente tirava de letra. Todos aqui, todos, pastor Joel, você, todos, tirava de letra. A gente sabia que, vamos passar perseguição, luta a gente passa em qualquer lugar, todo lugar tem gente ruim, tem gente boa, não tem problema. Liderança muda, daqui a pouco vem outro. Então, isso também não era problema. Mas, quando eu saí de um templo maior e fui estar com pessoas assim, mais próximas a pessoas, foi aí que eu comecei a perceber que alguma coisa estava errada. O Everton escreveu aí, bate com o que você está falando. É isso aí mesmo, né? Somente quem tem... Pode ler, Anderson. Somente quem tem esse contato com o povo consegue realmente sentir a dor das pessoas. Exato. Então, o que aconteceu? Eu já tinha tomado conta de igrejas, mas muito lá atrás, sabe? No início, menino novo, tal. Enfim, eu comecei com 14 anos a realmente fazer a obra, sair de casa com 14 anos. Então, até tive, mas ainda naquela coisa. Só que já numa fase madura, adulta, onde algumas coisas já vinham, sabe, trazendo um certo conflito, onde eu já pensava, posso fazer diferente quando for minha vez? Quando eu estive ali, próximo a pessoas, foi aí que eu percebi, alguma coisa não está certo, mas eu ainda não sabia o quê. Não está certo, peraí. Eu ensino isso, dizendo que vai acontecer aquilo. Não vejo acontecer. Então, alguma coisa está errada. Eu tenho passado para as pessoas, falado de um Deus, eu estou prometendo para pessoas coisas em nome de um Deus que, pelo que eu vejo, nem é isso que ele prometeu. Então, eu estou usando o nome de alguém para fazer promessa, sendo que não é isso que ele prometeu. Por isso que não está se cumprindo na vida de pessoas. Então, aquilo foi me trazendo um conflito muito grande, sabe? A gente vê pessoas abrindo mão de certas coisas, fazendo campanhas sacrificiais, aquela coisa toda, ficando sem nada dentro de casa. E a gente não via o que se dizia, sabe? Aquela mudança de fato, aquela virada na vida da pessoa, a gente não via. Então, aquilo ia me confrontando. E aí eu participei de uma reunião com uma liderança maior, né? Acho que não é bom falar nomes aqui, mas a liderança maior das maiores dessa instituição, onde a liderança falou assim, olha, pastores, vocês não podem ficar... Vocês não podem se envolver muito com as pessoas, porque senão o que elas passam, a dor que elas sentem, vai mexer com vocês. E é por isso que de tempos em tempos a gente troca os pastores. Eu não sei se vocês se lembram, foi falado isso, todos estávamos ainda lá. Então, de tempos em tempos, a gente troca o pastor, para que vocês não tenham relacionamento, não se envolvam emocionalmente. Vocês não podem ficar ouvindo os problemas das pessoas e aquilo impedir você de levá-los a agir a fé.
Levá-los a... Porque senão você vai ficar olhando para a condição da pessoa e você vai pensar, ah, essa pessoa, tadinha, ela não tem condição de fazer isso. E você não vai ter fé para pedir, para levá-los a fazer isso. Aí peraí. Como Moisés, agora eu tô lá junto com as pessoas. E eu tô vendo que não é bem assim. Então isso para mim foi bem conflitante. Numa outra situação, uma outra liderança, disse o seguinte, olha, cuidado, vocês estão em uma cidade que é praiana, então no dia da folga de vocês, se vocês forem à praia, vai à praia, mas cuidado com o que você pede lá, porque às vezes você vai à praia, você pede um peixe, você pede para servir você lá na praia, um almoço, um peixe frito, aquelas porções, aquela coisa que na beira da praia, no mínimo 80, 100 reais. E aí o nosso povo, se tiver alguém do nosso povo lá e ver você comendo um peixe na beira da praia, eles vão falar, olha lá, o pastor está comendo peixe na beira da praia, está gastando ali 80, 100 reais. E aí ele disse assim, e o nosso povo, pastores, não tem condição de fazer isso. O nosso povo não tem condição de ir na beira da praia comer um peixe igual vocês têm. Aquilo acabou comigo. Aquilo pegou meu coração, espremeu, que eu não vi a hora de acabar aquela reunião, levantar, ir embora para o meu secreto, deixar minha mente explodir de vez, tomar alguma atitude, que aquilo acabou comigo. Como assim? Como que a gente prega um Deus? A gente falava desse Deus. Tão grande, tão poderoso, que é só você fazer um voto que ele muda a sua vida. E eu vou olhar com esses olhos dizendo que o nosso povo não tem condição de comer um peixe, então por isso eu também não posso comer. Então, se o povo não pode comer, então eu também não vou comer, uai. Então, também não poderia. Então, a hipocrisia, ela vai, sabe, aos poucos, lapidando demais a gente, vai batendo demais na gente. E aí, o último de todos, para encerrar esse ponto, o último de todos, foi uma pessoa recém-chegada na igreja que eu estava, tinha chegado há pouco tempo, com os seus relatos de problemas e tal, de conflitos, e aí ela participou de uma campanha, uma das maiores campanhas dessa igreja, onde ela vendeu o carro, vendeu o iPhone, deu o anel de formatura, pegou todo o salário, enfim, tudo, e sacrificou. Um mês e meio, quase 2 meses depois, veio outra campanha, eu nunca vou me esquecer, onde foi falado para colocar uma pedra no altar, dizendo que aquela pedra era Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então você vai fazer um voto com Deus, você vai colocar aqui em cima dessa pedra, o Senhor vai te ajudar. Aí essa mulher, ela me chamou para conversa, falou, pastor, vamos sentar aqui. Eu sou nova na igreja, isso, eu participei de campanha. E agora eu estou vendo aquela pedra ali no altar, só que é o seguinte, há 2 meses atrás, eu dei meu carro, eu dei meu iPhone, eu dei meu salário, eu dei meu anel de formatura, eu estou sem nada. Então quer dizer que eu vou ter que fazer tudo isso de novo por causa dessa campanha? Cadê a resposta que disseram que eu ia ter da outra que eu fiz há 2 meses? Cadê a resposta? Eu acho que está demorando um pouquinho, né, pastor? Então, eu quero dizer o seguinte, eu vou procurar uma outra igreja. Eu vou procurar uma igreja que me ensine na palavra, porque alguma coisa não está certa, não é possível. E aí, o que eu tive que falar para ela? Fique à vontade. Faça isso. Procure uma igreja bíblica para que você possa entender o que eu não posso te falar hoje. E ela falou assim, eu te entendo, pastor. Eu sei que aqui vocês têm que só seguir uma direção. Eu vejo sinceridade em você, mas para mim aqui não dá. Então aquilo mexeu muito comigo, sabe? A dor do povo. A dor do povo. Perfeito. Palavra... Ficou claro. Eu pensava que eu poderia até, sabe, do meu jeito ser diferente. Palavra. Administração não era o problema. Pode morar 3 pastores junto, 4 pastores junto, pode diminuir a ajuda no meio, ou deixar só 1/3, não tem problema. Isso aí a gente passava. Agora, o povo passar por essas situações e a gente não poder fazer nada, pelo contrário. Através do evangelho de barganha, só tirar, isso aí para mim já não dava mais. Então foi aí que foi o estopim, foi aí que eu cheguei na direção da igreja e falei, quero sair e é por isso que eu estou saindo. Eu falei, é por isso. Porque o nosso povo
eles não conseguem acompanhar esse ritmo de fé que vocês dizem que a pessoa tem que ter. Semana após semana, votos, envelopes, o povo não acompanha. A lã nem cresce. Para mim não dá, eu quero cuidar dessas pessoas. Desculpa aí se eu me estendi, mas esse foi o estopim, dentre tantas outras coisas. Olha, já vou passar a palavra aí para o pastor Joel, para o Joel, mas duas observações aqui, bem rapidinho. 3. Primeiro, a gente tem que respirar fundo aqui e segurar para a gente não se emocionar. Falo isso de coração mesmo, porque passa um filme aqui. Mas tudo bem. Vou seguir. Segundo, bem, depois eu falo. São duas coisas que eu queria falar fortes aqui, mas eu vou acabar me estendendo. Anota aí, meu irmão. Anota aí. Eu vou Anota mesmo, aí, vou anotar mesmo. Vou anotar mesmo para talvez uma outra live, ou no finalzinho eu falo. Tem duas coisas aqui que você falou que me fizeram lembrar, que eu vou falar depois. Bem, meu amigo Joel, no teu caso, o que foi assim? São muitas coisas, mas qual foi a principal delas para você despertar e hoje tomar a decisão que tomou e hoje está pregando aí o evangelho de forma genuína? Bom, antes quero aqui parabenizar o Anderson por essa atitude, por isso que você sentiu antes. Eu acho isso desperta, sim, porque quando a gente se coloca no lugar do povo, a realidade muda. E eu fico muito feliz em saber que você tomou a decisão por esse despertar. Isso é maravilhoso. Eu creio que tem pastores nos assistindo agora, pessoas que estão em conflitos, como nós estávamos, que acredito que esses conflitos estão sendo eliminados por essa experiência aí, por esse despertar seu na sua vida. Parabéns mesmo. Fico feliz por isso. Bom, é o seguinte, o meu despertar, Marcelo e Anderson, o que acontece? Eu já estava, quando eu tomei a decisão de pregar o verdadeiro evangelho, eu estava numa posição muito confortável. E a minha esposa, ela foi um instrumento de Deus na minha vida. Por quê? A minha esposa, ela foi a primeira pessoa despertada para o verdadeiro evangelho. Eu me lembro até hoje. Como falavam para nós que nós não podíamos assistir outros pastores, não podíamos misturar os vinhos, que isso não tem nada a ver, né? Esse é um versículo isolado que usam, justamente para você não ouvir do outro lado. Eu peguei minha esposa assistindo um vídeo de um pastor, inclusive é meu professor, Nicodemos, uma referência no Evangelho. E aí eu falei para ela, você está endemoniada. Eu vou te levar na direção. Falei para ela, você está endemoniada, eu vou te levar na direção. Porque era isso que era passado para nós. Né? Entrega o seu marido, entrega a sua esposa, porque ela não está bem. Então eu comecei a falar, você não está bem. E ela me deixa, eu tô ouvindo a palavra. E aí começou o conflito. E uma coisa que me marcou muito, assim, é muito forte isso para mim, que eu acabei um culto de domingo, dia de domingo, e estava numa campanha, e terminei a reunião, né? Lá hoje eu falo culto, mas ali era uma reunião. E falei, ei, Bruna, o que você achou na reunião? Ela virou para mim e falou para mim assim, como ela já estava esclarecida, né? Como ela já tinha recebido o start da graça, eu falo que o evangelho verdadeiro, ele primeiro tem um start. Você ganha uma máquina, você compra uma máquina, a primeira coisa que você tem que aprender é ligar ela. Então, todo mundo tem um start do verdadeiro evangelho. Depois você vai aprendendo outras coisas. Você não aprende tudo de uma vez. O start, aprendeu a ligar. Então, minha esposa já estava com esse start. Ela virou para mim e falou, perguntei para ela, Bruna, o que você achou da reunião? Ela disse assim, Joel,
Você falou de tudo. Você falou da campanha, você falou da oferta, você falou do dízimo, você deu o elemento, você deu a água, você falou do óleo, você falou disso, falou daquilo. Você só não falou de Jesus. Nossa, Deus. Isso pra Essa aí, mim essa você falou na live que a gente fez, né? Essa me foi. marcou muito. Me marcou muito Isso isso aí. para mim, Marcelo e Anderson, isso, olha, doeu na alma. Fiquei pensando. E aí, tudo que eu falava em cima do altar, ela vinha. Você pregou isso, esse versículo isolado, mas olha o que diz o verdadeiro texto. E eu falei, poxa, é muito forte o que você está falando para mim. Eu falei, pô, tá mais forte minha esposa falando do que eu falei lá em cima. É mais convincente. Eu comecei a olhar e falei, gente, isso está errado. Isso está errado. Não está errado. E aí eu comecei a estudar a Bíblia junto com ela. Comecei a assistir também né, as aulas desse pastor que fala do verdadeiro evangelho, o evangelho da graça. E eu comecei a me confrontar no altar. Teve uma campanha que nós levávamos o povo ao sacrifício, que foi a última, que eu já estava, sabe? Eu não conseguia, porque eu chegava em casa, eu chorava, antes de Marcelo. Porque, sabe, quando você fala uma coisa que você entende que é uma coisa distorcida, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, isso me machucava demais. Eu falei, gente, eu tenho que tomar uma decisão, não dá para ficar desse jeito. Eu tô me sentindo mal com isso. E foi quando eu falei, não dá mais, porque a gente vê que na Bíblia não tem barganha, não tem toma lá da cá. Isso que o Anderson falou, eu recebia direto, acabava as reuniões, as pessoas vinham me cobrando. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Cadê a resposta? Falei, gente, está errado. Até quando esse povo vai vir até mim para cobrar as coisas que eles fizeram? Mas eu levava a barganha. Eu ensinava a barganha. Eu ensinava que as pessoas, se elas fizessem assim, as bênçãos viriam. E não é assim. Quando não era barganha, era o tal do elemento, que a gente dava o elemento. Você vai usar esse elemento e tal coisa vai acontecer. Então eu falei, gente, isso não está certo. E eu comecei a entender o evangelho da nova aliança, que é o verdadeiro. Comecei a olhar para aqueles símbolos, né? Símbolos que há. Antes da decisão. Símbolos da antiga aliança, que são símbolos da antiga, mas a gente está debaixo da nova. Falei, Joel, não, eu quero. Só uma coisa aqui, desculpa. Esse teu entendimento da nova aliança, que é fundamental para todos nós entendermos, você teve antes da decisão? Antes da decisão, Marcelo. Entendi que nós estamos debaixo da nova aliança. Eu entendi isso. Aí isso para mim esclareceu de um jeito. Falei, não, então, olha. Exemplo, quando eu comecei, só citar um exemplo, quando eu comecei a fazer as lives, falando de barganha, teve uma pessoa que falou para mim assim, mas e Elias que fez um desafio? Eu virei e falei para essa pessoa o seguinte, olha, observe, Elias fez um desafio, mas o que ele disse? Para que esse povo saiba que tu és Deus, não que eu sou o cara, não que eu sou Elias, não que eu sou vencedor, mas que tu és Deus. Então, o que ele fez foi para a glória de Deus. Então, o que eles faziam era para a glória de Deus e não barganhas. Bom, foi quando eu falei, não dá para ficar mais, não dá. Inclusive, no dia que eu tomei essa decisão, um dos líderes me perguntou o motivo. Eu falei, olha, eu não concordo mais com o que eu prego, com o que eu falo. Eu quero pregar o verdadeiro evangelho. Então, o que me despertou foi a minha esposa, né, que foi esclarecida. Eu falo que ela foi um instrumento de Deus para abrir os meus olhos. E um outro ponto, Marcelo, só para encerrar, para não me estender, é a falta de misericórdia, que o antes citou, mas no meu caso, eu vi a falta de misericórdia, não só apenas com o povo, mas com os meus colegas também. Teve uma situação, eu estou falando isso aqui, tem pessoas que, algumas estão aqui, já não fazem parte mais, outras fazem parte, sabem que eu estou falando a verdade. Tem uma situação de um auxiliar que ele ficou doente, né? Teve um problema de saúde, isso me marcou demais. Eu chorei com isso aí, tá? Eu fiquei muito indignado. Nesse dia eu queria tomar a decisão, porque eu já estava com a mente já esclarecida e tal.
E aí eu falei assim, olha, tenho aqui um auxiliar doente e tal. E ele estava muito mal, porque ele tinha carregado as cadeiras e deu um jeito na coluna. Não, vai para o SUS. Mas a instituição tem um hospital, né, à disposição. Né? Todo mundo sabe disso. O Hospital Moriá está à disposição, todo mundo, né, à disposição. E eu falei, poxa vida. Aí o rapaz foi para o SUS, mas eu tenho um vídeo dele rolando no chão de dor. De dor. E o regional gravou ele lá com dor e me mandou esse vídeo. Sabe o que eu fiz? Mandei para o líder. Esse outro líder foi para um outro líder acima dele. Eu pensei, poxa, agora vai atender o rapaz? A resposta foi o seguinte: não. Ele vai esperar aí no SUS, na fila do SUS. Então se prega tanto misericórdia, mas não tem misericórdia com os que estão dentro. E fora outras coisas que eu não quero me estender. E a última coisa para encerrar, Marcelo, questão do casamento. Questão do casamento. Numa reunião, eu tinha assim, até um bom, assim, eu olhava para esse líder, tinha um bom olhar para ele. Mas no dia que ele falou isso, eu falei, não. Ele virou e falou assim, olha, porque já estava tendo muitas, estava acontecendo muitos desligamentos e tal. E nesse dia ele falou assim, olha, se a sua esposa quiser ir embora, é que ela vai embora. Que a sua esposa vai embora. Você não vai embora com ela. Que ela vai embora. Não tem fulano. Aí ele se referiu à esposa dele, se referiu ao filho. Se quiser ir embora, vai embora, porque eu fico com a obra. Marcelo e Anderson, a palavra de Deus nos ensina que o casamento está abaixo dele. O casamento não está acima da igreja. Eu tenho uma instituição, mas o casamento, a igreja não está acima do meu casamento. A minha primeira ovelha é minha esposa, é a minha filha. Eu tenho que ser pastor dentro da minha casa. Se eu abro mão da minha esposa, se eu abro mão da minha família, da minha família por conta da igreja, eu não sirvo para ser pastor. Então, no dia que esse líder falou isso, eu falei, chega, não dá. Porque é uma falta de misericórdia, desvaloriza o casamento, desvaloriza a esposa, o filho, tudo em prol da instituição, em prol da posição, em prol deles. Então, foi esse aí meu despertar. Essas três coisas. Desculpe ter estendido. Certo. Estendi. Ficou claro, ficou claro. Gente, o pastor Anderson até comentou aí, eu vou pedir algumas pessoas que quiserem, que puderem, que tire prints. Assim, até hoje, de todas as lives, é a live que eu estou vendo, de todas que eu já fiz, as pessoas mais comentarem. A quantidade de comentários, vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo aí. Tá muito grande, é um comentário atrás do outro. Eu estou tentando acompanhar aqui, eu vou fixando, mas eu queria pedir rapidamente para fazer já outra pergunta. Que vocês tirassem print para quem puder, quem quiser depois, colocar nos stories, marca a gente, marca nós três. Eu já decidi aqui fazer uma parte 2, porque enfim, é necessário, é extremamente necessário. Se vocês puderem, né, a gente vê o melhor dia. E quero pedir a vocês, assim, se vocês concordam, se faz sentido, se vocês estão conosco nessa questão de esclarecer pela verdade. O Joel acho que caiu aqui. Se puder, manda de novo, Joel, que eu vou aceitar aqui. Que vocês, então, depois que essa live ficar salva, comente lá também, porque às vezes a gente está tendo aqui, acho que já passou de 200 comentários, aí lá um ou outro. Então vamos comentar bastante depois da live e vamos compartilhá-la também. Bem, vamos aqui para a segunda pergunta, para a gente... Marcelo. Oi, pode falar. Seria interessante o comentário que ela achar relevante, assim, não é tirar o print só da nossa live, mas do comentário que ela achar relevante, de qualquer outra pessoa, tira o print e coloca. Sim. Qual o objetivo? Ajudar os demais. Né? Ajudar. Ajudar as outras pessoas. Tá tendo aqui, tá tendo vários comentários aqui excelentes. Estão me vendo agora? Tudo certo. Voltou. Você só trocou de lugar aqui comigo, aqui para mim, mas está tudo certinho. A segunda pergunta... Marcelo, que eu separei aqui. Desculpa, eu vi que você falou que vai fazer a parte 2. Concordo, hein? Porque se deixar, a gente vai virar a noite aqui. Uma pergunta só já foi quase uma hora. Vamos em frente. Vamos fazer a parte 2.
Eu tenho aqui 3 perguntas principais, mas eu tenho outras 5 que também são muito relevantes. Então, eu vou ficar em 3 nessa live e a gente deixa outras 5 para a parte 2. Mas tem muita coisa ainda boa aqui. Você que está chegando agora, vale a pena você ficar conosco. Quem está no início, desde o início, eu acho que nem precisam falar que vale a pena ficar. A própria live te diz isso. Bem, a segunda pergunta é a seguinte. Nossa, é muito comentário bom aqui, cara. Eu não consigo mais dar conta de fixar todos, tá? Peço até desculpas. Já vou pedi tentar. minha esposa para printar aqui alguns, para também ajudar nos prints. Eu vou tentar, pessoal. Quando eu passar a bola aqui pro Joel agora, eu vou seguir aqui, vou subir e vou fixar aqui alguns comentários. Bem, a segunda pergunta é o seguinte. Nós não estudamos juntos. Nós 3 não estudamos juntos. Nesses últimos meses, né, ou anos. Porém, nosso conteúdo, nossa mensagem, eu não vou usar a palavra igual, mas ela tem sido muito parecida. Eu digo isso porque eu sou bastante observador, tenho por mim mesmo um perfil analítico, então sou de pesquisar, de observar, embora assim, hoje eu entendo, hoje para mim está muito claro, mas eu cheguei a me questionar como que alguém tão observador e tão analítico demorou tanto para tomar uma decisão como essa, né? Mas é porque, embora haja análise, e também sinceridade, enfim, embora haja algumas coisas que pesam para a decisão, existem um monte de outras coisas que pesam para que a decisão não seja tomada. Então, é conflitante demais. E se você está na live assim, eu imagino, desculpa, com todo respeito, você pode chegar, talvez, a imaginar um pouco, mas você nunca vai entender com exatidão, assim como tem coisas na sua vida difíceis que eu também não vou entender, a não ser que eu passe. A dificuldade que é, embora tenha as evidências, embora tá tudo na palavra ali, embora, enfim, a gente analise, mas é uma decisão muito, muito difícil. E que, assim como o Joel falou para o Anderson, que ele estava de parabéns, eu também parabenizo vocês. E, para mim, vocês são homens de Deus, toda a glória é de Deus, nenhuma glória nossa, nenhuma glória de vocês, vocês são só usados, são só instrumentos. Mas, ao mesmo tempo, vejo vocês como homens de honra. Já viram um filme Homem de Honra? Já. Homens de honra. Maravilhoso. Homens de honra. Muito. Os melhores homens de coragem. Bem, vamos lá. Segunda Marcelo, pergunta é a seguinte. Oi. Você me permite, assim, tantos comentários que passaram, tem um que eu acho que é bem relevante e, assim, a gente não vai demorar nele. Uma pessoa perguntou assim, agora nem vi quem já passou. Dá para ser membro dessa instituição? Porque, pelo que vocês estão falando, ele falou assim, dá para ser membro dessa instituição ou só serve para fazer a obra? Essa foi a pergunta dele. Eu não sei o pensamento aí que o pastor Joel pode expor. Assim, ser membro da instituição, dá. Você pode ser membro de qualquer instituição. Você pode se filiar a qualquer instituição. Ser membro da instituição, você pode. O que não dá é para você dizer que segue o Evangelho, que segue a Cristo, que serve a Cristo com o que é passado. Então, as pessoas precisam saber diferenciar isso aí. Se você quiser ser membro da instituição, claro, você pode ser membro de qualquer instituição. Você pode pertencer à instituição financeira, religiosa, filantrópica, ou qualquer uma. Dá, tá? Mas praticar o ensino, aí já é outra coisa. Concordo. Porque as pessoas devem entender o seguinte, instituição é uma coisa, Igreja Cristo Jesus é outra, né? Nós temos aí várias instituições, mas há uma igreja só que é a igreja de Cristo, né? Jesus, ele é o cabeça. Nós somos membros do corpo dele, membros dessa igreja. Então, é só fortalecendo isso que você falou antes. Dá para ser membro em qualquer lugar, mas ser membro do corpo de Cristo é uma outra história, né?
Bem, a segunda pergunta é: nós não estudamos juntos, mas estamos passando a forma como temos passado a palavra. Eu recebo mensagens, eu não sei vocês, mas eu recebo várias mensagens assim, que nos associam. Eu recebo mensagens que associam vocês dois. Porque, por exemplo, eu e Michele estamos grávidos, né? Eu quero até comunicar isso aqui. Estamos grávidos e vocês já deram luz a uma comunidade cristocêntrica. Amém. E eu e Michele, nós estamos grávidos de 7 meses. Então, mais 2 meses, o maior bebê da minha vida, o maior sonho da minha vida há de se realizar, e que eu creio que não é meu, na verdade, é o sonho de Deus. Amém. E só que é o seguinte, eu já cheguei a falar para pessoas que são mais próximas do que vocês, de mim, o seguinte: olha, vamos saber separar as coisas. Já falei isso para alguns. A gente conta comigo para tudo. Conta comigo para tudo. De verdade. Não quero perder contato com você. Conta comigo. Mas não dá para a gente fazer live juntos. Porque não é por orgulho. Não é que eu me sinta superior. Eu não sou superior. Mas é que o esclarecimento que eu tive, você ainda não teve. Não está buscando ter. Alguns eu já orientei que busque, mas não está buscando. Então isso envolve, às vezes, acomodação, preguiça, e outras questões. Porque para seguir esse caminho, né, essa gravidez que eu estou, de abrir de fazer uma comunidade de irmandade, sem hierarquia, cristocêntrica, pura, onde o dízimo não é obrigado, onde as pessoas só dão por generosidade, como vocês, eu já acompanho, estão fazendo, e vários estudos que eu tenho feito, pesquisas, cursos, e me aprofundando na palavra. Então está tudo anotado, está tudo aqui na cabeça, esse bebê está aqui. É muito difícil, não é lucrativo, é o caminho mais difícil de todos. Agora, seria muito fácil, por exemplo, eu vou ao Espírito Santo daqui a alguns dias, e se eu falasse assim, ó, é o retorno e tal, e nós vamos dar isso, e vamos dar aquilo, e vai ter isso, vai ter aquilo, vou distribuir isso, vou distribuir aquilo, e você vai receber isso, e no mesmo dia você vai receber aquilo outro, e na mesma semana, e vão fazer um desmanche e tal, os espíritos vão ser vencidos, como se eles não tivessem sido vencidos há mais de 2.000 anos na cruz. E vocês vão receber isso e tal, sua vida vai mudar. Enfim, se fosse naquela configuração, aí seria muito mais fácil. Aí seria muito fácil. Como a gente vai com uma outra mente, que é para dar um alimento muito melhor, puro. Porém, a proposta é pura, sabe? O que vai ser um dia do quê? Como vocês fazem. Eu vejo vocês fazendo isso, já vi várias vezes. Vai ser o dia da bênção? Não. Vai ser o dia da vitória? Não. Vai ser o dia do milagre urgente? Nada disso. E poderia aqui citar mais 20 nomes. É o dia de cuidar do seu interior, de você ser transformado, de você conhecer a palavra, de você receber a metanoia, de você conhecer o verdadeiro evangelho, de você saber o que é graça profundamente, de você entender a nova aliança, de você ser transformado, de você se aprofundar, de você amadurecer, de você sair do raso, etc, etc, etc. Então isso, olha a proposta, não é uma proposta materialista, não é uma proposta, sabe, concreta de receber algo. É realmente para quem quer mudar, para quem quer ser diferente, para quem quer amadurecer. Então é uma proposta muito menos atrativa, eu sei disso. Numa outra proposta, minha expectativa seria de 500 pessoas, 1.000, reunir 2.000 pessoas, porque a gente sabe fazer isso, sabe?
todo esse marketing, a gente sabe fazer, a gente sabe muito bem como fazer, mas eu não quero viver isso. Eu abri mão disso. Então, a proposta pura, hoje, a minha expectativa é ali. Eu não sei, 10 pessoas, 5, 20, 30, 40, 50, e tá tudo bem. Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Então, a gente vai... Eu sei que é isso que vocês têm vivido na pele, e a gente vai, na live 2, falar mais sobre isso. Então, a pergunta é, por que nós temos dado essa mensagem, o Joel, de nova aliança, de graça, de evangelho verdadeiro, e a gente sabe que, infelizmente, não são todos que possuíram esse entendimento. Por esse motivo é que eu falei para alguns amigos, olha, te considero, mas a gente não está falando a mesma língua, porque você tá igual. Você tá igual. Você tá parecido. Você não teve uma reforma. Você não teve uma metanoia. Você tá... É mais do mesmo, né? É mais do mesmo, né, Marcelo? É mais do mesmo. Então, desculpa, mas não dá. O que você pensa sobre isso aí, Joel? Então, Marcelo, o seguinte. Outro dia, uma pessoa falou para mim assim, agora eu estou conhecendo esse outro evangelho que você está pregando. Eu falei, não é outro, é o evangelho. Não é outro evangelho, é o evangelho. Não existe outro. É um só. A graça salvadora é uma só. A palavra de Deus é uma só. Então, assim, nós não nos conhecemos pessoalmente. É a primeira vez que eu falo com o Anderson aqui. Eu nunca conversei com o Anderson pelo WhatsApp. Eu troquei uma mensagem com ele pelo direct, né? Mas, assim, aqui que eu estou conversando com ele... Por quê? A gente já se viu lá já, não sei se você lembra. Se viu onde? Numa última catedral, para não dar nomes, né? Numa última catedral em São Paulo, eu fui acompanhar uma liderança lá, não sei se você lembra. Ah, sim, tô lembrando. Mas era aquilo, né? Existia uma... É verdade, tô lembrando agora. Tô lembrando. E eu recebo mensagem associando vocês, como eu falei. Como você vê, as pessoas são observadoras e falam, chama ele, sempre está surgindo o assunto de vocês dois, como se vocês se conhecessem e como se as próprias pessoas observam que nós estamos falando a mesma língua. Exato. Assim, por quê? Porque o evangelho verdadeiro, Marcelo, ele é único. E é tão bacana isso, é tão bacana, que, assim, o que eu tenho buscado, né? As doutrinas básicas, elas devem existir dentro do verdadeiro evangelho. Somos salvos pela graça, crer na Santíssima Trindade, são as doutrinas básicas. O que pode diferenciar entre uma instituição ou outra é a visão escatológica, que é um outro assunto. Mas as doutrinas básicas, elas existem. Então, assim, é tão bacana isso que você pode pregar, o antes pode pregar na igreja dele, você na futura igreja, e assim, a mesma linguagem, e não há medo. Por que não há medo? Porque você vai pregar exatamente o que eu estou pregando. Quem tem medo das pessoas ouvirem os outros, normalmente, é quem prega mentira, Marcelo. Porque se eu prego a verdade, se eu falo a verdade, e uma pessoa, por exemplo... As pessoas que participam aí da comunidade que você tem, isso, as pessoas aí da Atos 2, elas podem ouvir outros pregadores? Podem. E elas estão assim, é tão bacana o verdadeiro evangelho que se elas ouvirem alguma coisa que foge desse evangelho genuíno, elas já já não dá mais para mim. Por quê? Porque é uma linguagem só, uma linguagem única, a graça é um evangelho só. E até mesmo se você pregar algo... Exatamente. É os cristãos lá, aqueles cristãos lá de... Os bereanos. Os bereanos, exato, de Bereia. Então, se eu falo alguma coisa que foge, eu até falei isso na live ainda há pouco, agora 8 horas. Dia 23 de maio agora completam 2 anos. São mais de 500 lives e cultos, Marcelo. Então, assim, até hoje não apareceu uma pessoa que falou para mim assim, olha, você falou isso na live, mas a Bíblia fala outra coisa. Pode não concordar comigo,
podem falar mal, podem falar que eu fiz isso, que eu cuspi no prato que eu comi, aquelas coisas todas. Mas não podem falar que o que eu estou falando está fora, porque o evangelho verdadeiro é único, é simples. Então, assim, eu prego, o Anderson prega, você prega, é a mesma linguagem. O que muda é quem está pregando. Eu costumo dizer o seguinte, o que muda é o instrumento. Por exemplo, eu sou a bateria, você é o saxofone, o Anderson é o teclado. Mas o som é um só. Boa, gostei. O som é um só. Né? A melodia é uma só. Então, o que muda é o instrumento. Agora, quando se prega a mentira, aí não. Aí você não pode ouvir fulano. Ó, não pode fulano, não. Porque, então, assim, o evangelho, a graça é uma só. Então, por isso que a gente não se conhece pessoalmente, estamos no mesmo caminho, né? Falando a mesma linguagem. Então, é isso. Perfeito. Anderson, como é que você vê essa questão dos ensinamentos? Fica à vontade para falar. Porque a pergunta é por que eles casam, né? A gente está falando Eles casam. a mesma coisa. Muitas vezes não casam. Mas no nosso caso aqui, por isso estamos juntos nessa live, casam. Não digo que casam em tudo, é como o Joel falou, cada um tem um perfil, tem um jeito, isso também tem uma questão de personalidade. E a gente pode diferir em algumas visões teológicas, porém, como o Joel colocou muito bem, a base, né, a base da fé cristã, a doutrina básica, né? A doutrina básica, o evangelho verdadeiro, a graça que nenhum de nós três aqui pregávamos, né? Aliás, eu nem tinha noção, hoje entendo isso, do que... Marcelo, desculpa. Desculpa. Só de pregar a graça, acabou. A graça anula tudo que heresias. Então, a graça é a doutrina básica. Só para completar aí. É isso. Então, a pergunta nós não estudamos juntos, não estamos juntos, não... antes de você abrir esta comunidade, você não estava em contato com o Joel, nem ele com você, porém, já havia... eu sempre percebi essa harmonia de ensinamentos, essa semelhança, que não é outro, como o Joel falou, é o mesmo. Como que você vê isso? Como meu cunhado acabou de colocar há um pouquinho de tempo aí, PR Sidney Rui, que inclusive também tem feito um trabalho como o nosso. Ele colocou assim, o evangelho é tudo sobre... Peraí que mudou aqui. Você fixou aí, né? Fixei. Ok. O evangelho é tudo sobre Cristo e nada sobre o homem. Então, por que a gente fala a mesma coisa? Porque a gente fala sobre Cristo. A gente não fala... O que iria diferenciar? É se o pastor da Atos 2 só falasse sobre Atos 2. Porque é na Atos 2. É porque é a Atos 2. Eu sou a Atos 2. É graças a Atos 2. Eu não vou falar isso. Eu falaria, eu sou o tempo da salvação. É no tempo da salvação. Então, a gente já está falando coisa diferente. Mas como na Atos 2 é sobre Jesus Cristo. Na Fé e Vida, que é o meu cunhado aí, pastor Cid, é sobre Jesus Cristo. No tempo da salvação, é sobre Jesus Cristo. O pastor Marcelo tem falado sobre Jesus Cristo, a gente está falando a mesma língua. E, na realidade, quando o pastor Joel falou aí do outro evangelho, que a gente hoje não prega um outro evangelho, na verdade, a gente pregava um outro evangelho, né? Hoje a gente prega o evangelho. O evangelho. Hoje a gente prega... Mas outrora a gente pregava um outro evangelho. Outro evangelho que, inclusive, é pesado, mas você disse que a live é sem censura. Paulo disse que quem prega um outro evangelho teria que ser até anátema, que quer dizer amaldiçoado. Ele disse, se vier um homem, eu ou um anjo que seja, e pregue um outro evangelho diferente desse que Cristo ensinou, cristocêntrico, sacrifício, mensagem da cruz, graça, que esse seja amaldiçoado. Paulo não tinha papa na língua, né? Então, hoje a gente prega o evangelho. Então, é por isso que a gente está falando a mesma língua, né? Perfeito. Eu responderia também dessa forma aí. Não tem como ser diferente. Não tem como. Bem, a terceira e última pergunta aqui dessa live Vou mandar um abraço pro Pontes aí, Marcelo. O Pontes está escrevendo aí, o Pontes. Gente boa. Abração, Deus abençoe.
Um abraço, meu amigo. A terceira pergunta, ela também eu acho ela profunda como a primeira e talvez seja a mais polêmica. Porque, embora eu acredito que ela está já praticamente respondida. Vocês vão entender isso. Marcelo, Oi? acho que você fixou aí, são diferentes porque Jesus os usa como ele quer, mas a palavra dele é uma só. Acho bacana, só para complementar, que a questão dos, né, são vários dons, né? Quando o apóstolo Paulo ele menciona os dons, ele fala do corpo, né? A mão não é mais importante do que o pé. Então, assim, todos os membros trabalham para o corpo e é uma cabeça só. Jesus é o cabeça. Então, eu posso ser o dedinho da mão e você o braço, o antes pode ser a perna, mas todos trabalham em função do corpo, para o bom funcionamento do corpo. Então, nós temos a mesma maneira de pensar, porque nós estamos nesse corpo, no corpo de Cristo, e trabalhamos para Ele. Né? Então, só para... Perfeito, perfeito. Então, a pergunta é a seguinte: por que isso causa conflito? Isso choca algumas pessoas? Vários das postagens que fazemos, vídeos, Instagram, YouTube, na própria igreja, vocês pregando, várias coisas foram aperfeiçoadas. Alguns ensinamentos continuam, porque assim, a gente não era tudo que estava errado, era muita coisa, era tudo. A gente pregava que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a gente falava que só Jesus salva, algumas coisas básicas a gente falava de perdão, a gente aprendeu e ensinava muita coisa boa, não é tudo errado não, tá? Porém, quando a gente se aprofunda na palavra, várias coisas também, muitas, são aperfeiçoadas. Então, assim, aquele ensinamento se mantém, mas ele é aperfeiçoado, ele é melhorado de acordo com a palavra. Mas tem outros, e é aí que está a pergunta aqui, a terceira, que eles são o contrário. Então, assim, a pessoa nos vê no Instagram, no Facebook, no YouTube, na igreja, respondendo uma caixinha de perguntas, dando uma resposta que, poxa, outrora a gente falava o contrário. Aí começa um monte de conjecturas. E aí vem as pauladas que a gente recebe, né, às vezes. Tá cuspindo no prato que comeu? Esqueceu do que falou? Então era mentira? Então não era sincero? Como é que você vê isso, o Anderson? Por que o Anderson hoje prega algumas coisas, continua algumas, aperfeiçoa outras, mas tem sim coisas que é o contrário? Como é que você vê isso aí? Você já recebeu muitas pedradas também? Já. Isso aí é normal. Mas assim, quando a gente recebe pedradas, mas por alguém que a gente vê que a intenção é boa, é até prazeroso. A gente gosta de ser confrontado em relação a isso. Principalmente no início, há 2 anos e meio atrás, onde a gente também estava aprendendo muita coisa. Então, teve muitas coisas que eu nem tinha resposta. Eu vou estudar, vou procurar, vou ver. Tenham paciência, a gente vai chegar lá no ensino. O problema é quando as pessoas vêm e soltam aí a pedrada, como você falou, mas elas já estão com a mão cheia de mais pedras. Elas não querem nem ouvir você responder. Ela só está com a pedra, você não tem nem tempo de responder, já joga outra, jogar. A intenção não era nem... É igual quando os fariseus chegavam até Jesus, né? Eles não perguntavam no sentido de aprender. Eles perguntavam no sentido de colocar Jesus à prova. Para né? espetar. Para espetar, Então, mas tudo bem. A gente está aí para isso, não tem problema. Agora, por que hoje a gente prega o contrário, algumas coisas? É o que a gente já vem falando até aí, porque hoje a gente viu, os nossos olhos se abriram para enxergar, é o que a gente tem falado, através da lente de Cristo, é uma outra lente. Então, a palavra é a mesma, certo? A palavra é a mesma.
Só que a lente que eu usava, né, vou usar o exemplo do óculos. O óculos que eu usava para enxergar essa palavra era o óculos do meu líder. Ele falava, leia assim, fale assim, repita assim. Então, o óculos que eu colocava era o óculos da instituição. Aqui na instituição é assim. Então, o óculos que eu colocava era com interesses, com coisas Isso programadas. é importante, pessoal. Desculpa, Anderson. Gente, vocês que estão aqui na live, 10h15, já está até aqui. Segura aí. Vamos até o final juntos. Quem não puder, em último caso mesmo, vai sair aí. Essa live tem gente perguntando, vai ficar gravada. Mas você já está aqui, já estamos caminhando para o final dela. Agora, por favor, preste atenção nisso que o Anderson está falando. Porque o óculos que você usa para ler a Bíblia, a ótica que você tem para ouvir as mensagens, isso é fundamental você entender, porque ele está tratando ali de um assunto que é raiz. Então, muita coisa é consequência disso que ele está falando aí. Pode continuar, desculpa, meu amigo. Assim, Marcelo, isso é algo realmente muito profundo. Fica difícil a gente Muito, falar só em muito. uma live e em poucos minutos. Mas basicamente é isso. Basicamente é isso. A Bíblia, ela é a mesma. Só que depende de com qual lente você está usando para ler a Bíblia. Qual é a lente? O que você quer tirar dali? Hoje eu estava lembrando de um versículo, Pastor Joel, é bem provável que já tenha feito muitas vezes. Hoje eu estava lembrando daquele versículo. A causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir até mim. Aí a gente fazia a campanha dos impossíveis. Então, o que for muito difícil, você vai fazer chegar até Deus. Só que qual é o contexto dessa mensagem? Quem foi que falou isso? Foi Moisés. Quando ele dividiu os juízes, porque Moisés julgava o povo sozinho, ele não estava dando conta, o sogro dele deu um toque para ele, Moisés, escolha pessoas para te ajudar, Deus aprovou, e aí Moisés falou para aqueles juízes, vocês podem julgar isso, aquilo, outro, deu as direções. A causa que for muito difícil para vocês, faz vir até mim, que aí eu respondo. E aí a gente pegava o óculos da instituição, nós vamos fazer uma campanha. Pega a Bíblia aí, vamos ver o que a instituição quer que eu leia. Lê esse versículo, só. A causa que for difícil, tá vendo? É isso aqui, Então, vamos falar para o povo que a causa que for difícil, escreva no envelope, coloque o dinheiro e faz vir até Deus. Então, é totalmente fora de contexto, mas é a lente da instituição. É a lente da instituição. Culpa de quem? Culpa minha. Culpa minha, que não lia o capítulo inteiro, que não entendia o contexto. Cegamente, aliás, não cego, porque eu enxergava com a ótica da instituição, eu fazia o que era para ser falado. Culpa minha, a gente assumiu, já pedimos perdão para as pessoas, estamos agora, que Deus tenha misericórdia de nós, estamos aí remindo tempo, querendo resgatar, enfim, mas é isso. Então, a diferença, o que nos faz pregar, ao contrário de outras coisas, é isso, é porque a lente mudou, é com a ótica de Cristo. E onde que a Bíblia fala, para não dizer que a gente está falando coisa da nossa cabeça, onde a Bíblia fala sobre isso? Gálatas 3. Anote e depois vocês leiam. Gálatas 3. Está escrito que o povo lia a palavra com o véu de Moisés sobre a palavra, ou seja, na ótica de Moisés, com base no ensino de Moisés. Cristo vem e retira esse véu. Então, Cristo tira esse véu e traz a interpretação correta. A partir da ótica de Cristo, do ensino de Cristo, que a gente consegue entender. Ele é a chave, né? Cristo é a chave hermenêutica para revelar toda a palavra. Então, o que faz a diferença é isso. A gente está pregando não tudo, né? Porque, na realidade, é um copo cheio de mentira, mas tinha algumas gotas de verdade. Isso a gente tem que assumir. Só que é um copo cheio de mentira, com algumas gotas de verdade. Então, o que era gota de verdade, a gente continua pregando. O que era o contrário, a gente prega a verdade por causa da lente de Cristo, por causa do ensino de Cristo. Perfeito. Pode falar, Joel. Então, Marcelo, é o seguinte, nós fomos esclarecidos. A gente não,
uma coisa é eu pregar apenas o cristianismo. Outra coisa é eu querer misturar o cristianismo com outras coisas. Né? Aí entra as heresias. Eu costumo dizer, Marcelo, que a gente atrapalhava tudo. Uma das coisas que atrapalhava tudo era o tudo pela fé. Esse é um perigo. É o vale tudo. Não, é pela fé. Esse negócio pela fé vai entrando as heresias. Né? Vai entrando as heresias. Ah, não está na Bíblia não, mas é pela fé. Não, peraí. Não, mas não, é pela fé. Então nós fomos esclarecidos. Eu uso muito essa palavra. As pessoas falam assim, mas hoje você... Então quer dizer que você pregava mentira? Não. Como antes colocou, a gente pregava a Bíblia só com os óculos da religiosidade, do sistema religioso. Nós fomos esclarecidos. Né? Hoje, muitas coisas eu não faço mais. Por quê? Porque eu entendi que eu usava versículos isolados. Por exemplo, se aparece na Bíblia o nome sabonete, a palavra sabonete, opa, vou dar o sabonete. Sabão em pó, Mas a potassa dos lavandeiros. Isso, exato. Qual o contexto disso, gente? Qual o contexto disso? Né? Marcelo, e antes, se vocês buscarem no Google, um dos versículos mais buscados pelas pessoas é aquele Filipenses 3, se eu não me engano, tudo posso naquele que me fortalece. Acho que é Filipenses mesmo. É isso mesmo, né? Olha, eu vou citar 2 versículos aqui, Marcelo, para não se estender muito. Lá o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Aí tem gente que pega aquilo, como nós pegávamos, tá vendo? Tudo você pode. Tudo que você quiser, você pode. Não, peraí. Ali o apóstolo Paulo, antes ele fala que ele é feliz tendo ou não tendo, com fartura ou escassez. Ele vai falando, aí ele finaliza, tudo eu posso naquele que fortalece, ou seja, tudo eu posso passar naquele que me fortalece. Não é que eu tudo posso, ou seja, tudo eu, apóstolo Paulo, posso passar naquele que me fortalece. Ou seja, pode vir a dificuldade que for, que nele eu vou me fortalecer, nele eu vou passar. Então ele quis dizer o seguinte, ele quis falar que Cristo está com ele sempre. Não que ele vai conseguir tudo. Isso é mentira. Tudo que você quiser, você vai alcançar. Isso é conversa. Isso não existe. Isso aí é aquela música da Xuxa, né? Tudo que só eu na quiser, música da Xuxa. o cara lá de cima vai me dar. É como se a gente estivesse se colocando no lugar do Criador. O Criador pode tudo. Nós somos criaturas. Nós não podemos tudo. E um outro versículo para encerrar, que a gente pregava muito, principalmente campanhas, eu que fazia várias campanhas segunda-feira, aquela passagem que fala, uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legumes. Olha, é tão forte essa passagem. Assim, ali o apóstolo Paulo, o que ele quis dizer? Que como os cristãos, os recém-convertidos, judeus recém-convertidos, eles tinham medo de comer carne, porque poderiam comprar uma carne no mercado e aquela carne consagrada a ídolo. Então eles tinham medo de comer carne e pecar. Então o apóstolo Paulo virou para os cristãos mais maduros, os mais antigos, se eles querem comer legumes, apenas legumes, não tem problema não. E se vocês querem comer carne, comam carne. Mas se eles não querem comer porque eles estão com medo de pecar, não tem problema. Ou seja, isso aí é irrelevante, isso não tem nada a ver. Então ali Paulo quis ensinar o seguinte, olha, isso é picuinha. Comer carne, não comer legume, não tem nada a ver com esse negócio de comer o melhor, uns têm fé para ter o melhor, outros não têm fé. Então, assim, são versículos isolados que nós não usamos mais e por essa razão nós descartamos tudo. E outra coisa, a Bíblia não é voltada para o lado financeiro. O Evangelho é apontado para Cristo. O apóstolo Paulo diz lá, o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Então, a palavra para salvação. E não é para as outras coisas. Embora nós temos promessas na Bíblia, mas o contexto da palavra de Deus é apontado para Cristo. Pronto, é isso aí. Perfeito, perfeito. Contexto, né? Contexto. Quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, em que época escreveu, qual é o contexto, qual era a história, o que estava acontecendo na época. Isso tudo é importante. Os versículos que vêm antes, o capítulo anterior, os versículos que vêm depois, o capítulo posterior,
para poder interpretar. Aí eu boto o óculos que o Anderson estava falando, né? Coloco o óculos do Evangelho, o óculos da Nova Aliança, para uma interpretação correta. Agora, se pega só um versículo, se despreza o autor, o público-alvo, se despreza a época, se despreza a tradição, se despreza os versículos de antes, os versículos depois, o capítulo de antes, o capítulo depois, pega um versículo só, se cria doutrina, se cria campanha, se faz um monte de coisas que Deus fica só assim. Nossa, como que vocês são criativos? Eu não tenho nada a ver com isso. Não é isso que a minha palavra quer dizer. Olha só, vocês estão usando minha palavra, estão usando meu nome, estão dizendo que eu vou fazer uma coisa que eu não prometi. Bem, Marcelo, teve uma pessoa que falou para mim assim, pastor, mas a Bíblia fala da arca. Falei, fala. Onde fala da arca? Antigo Testamento, Antiga Aliança. Então, é onde muitas pessoas não entendem, né? Saber identificar o que está na antiga e o que está na nova. As únicas coisas que nós levamos da antiga são os 10 mandamentos, que são as leis morais. Mas as leis mosaicas, as leis de cerimônias, aquilo foi deixado para trás. Perfeito. Bem, nós vamos então marcar essa live 2 aí. Não vou falar agora aqui, porque a gente vai ver o tempo de cada um, o horário, mas assim, fica pré-marcado para a próxima semana e aí a gente vai confirmar. Eu falo com vocês fora aqui da live. Mas eu quero pedir a todos que compartilhem, que comentem, que, se possível, coloquem nos stories. Tem que ter coragem para colocar nos stories. Tem que ter coragem. Por incrível que pareça, né? Tem que ter coragem. Não era para ser tão conflitante assim colocar nos stories, porque a gente está falando só da palavra, mas eu sei que é conflitante para alguns, porque você vai talvez desagradar momentaneamente algumas pessoas, mas você vai agradar a Deus e agradar quando você assume a fé bíblica, a fé cristocêntrica, a fé no evangelho puro, você vai agradar a Deus. Eu quero terminar aqui justamente lendo aqui quero sugerir a todos que meditem em todo o capítulo 1 de Gálatas, mas eu vou ler aqui Gálatas no capítulo 1, versículo 9 e o 10. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar, o Anderson citou, né? Boas novas, quer dizer, o evangelho, estou lendo na versão NVT, mas fala o evangelho, claramente, em várias versões, diferentes do que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Acaso estou tentando a aprovação das pessoas? Esse homem, ele era assim, ele amava Jesus demais. Ele amava as pessoas demais. E ele sabia que coisas que ele falava proporcionava confronto, desagradava pessoas, que é o nosso caso, tá? Pela misericórdia de Deus, a gente tem seguido essa linha que muitos, por não entenderem, acabam criticando, mas é a linha de Paulo, é a linha de pregar o amor, ajudar pessoas. O ministério de vocês não se resume em ficar falando de ensinos errados, em ficar só falando do que está errado em muitas igrejas no Brasil, né? Em ficar falando contra esse movimento neopentecostal. Não, vocês pregam a palavra, pregam o evangelho, ajudam pessoas, atendem, fazem uma série de trabalhos aí que envolve ajudar pessoas. E no meio, nesse pacote de amor, está incluso o denunciar. O fazer como o apóstolo Paulo fazia, o fazer como João Batista.
né? O fazer o que Jesus fazia, que é falar, olha, isso aqui está errado, isso aqui não está certo, isso aqui não é bíblico, isso aqui é heresia. E não tem como a gente deixar essa parte. Não tem como pular essa parte. A gente estaria com mais seguidores, perderíamos menos, a gente estaria bem na fita, sabe? As pessoas da maioria desse movimento neopentecostal, eu falo maioria porque salva um ou outro que não se rendeu completamente ao neopentecostalismo, que ainda mantém ali a essência do evangelho, enfim, mas a maioria desceu ladeira. E essas igrejas, principalmente, hoje a gente entende isso, são várias, tá? Não é uma, nem duas, nem três. É um grupo grande de igrejas que vem de 40 e poucos anos, 30, 20 e poucos anos, para cá. Essas são, a maioria, muitas que mais têm feito o secretismo, mais têm misturado, mais têm deturpado a mensagem do evangelho. Então, quando a gente começa a estudar, o pastor Joel falou, Augusto Nicodemos, a gente já falou aqui, Hernandes Dias Lopes, Zé Bruno, Paulo Júnior e tantos outros que nós poderíamos citar, quer dizer, reformados, carismáticos, pentecostais clássicos, coisas que... luterianos, puritanos, que vêm já de muito tempo atrás. E a gente aprendia o quê? Pode falar. Você vê, Marcelo, que são, assim, berianos, reformados, puritanos, mas todos com a mesma doutrina básica. Isso. Que muda visão escatológica, alguma coisa ou outra, mas isso. Eu falo porque eu fui no conselho, estou no conselho de pastores aqui de Minas, vários pentecostais clássicos, né, que nós respeitamos, que tem doutrina básica, né, a doutrina básica é maravilhoso. Desculpa interromper, maravilhoso, mas... maravilhoso. E a gente tinha na mente o quê? Somos nós. Quantas vezes eu ouvi? Somos só nós. Deus só conta com a gente. Nós estamos à frente. Na verdade, estamos atrás. Estamos à frente. E Deus... nós somos a última porta. Deus não tem mais com quem contar. Só tem a gente. Só tem a gente. Meu Deus. Meu Deus. Que absurdo. Mas, enfim. Então, o que importa pra gente realmente é agradar a Deus e ajudar as pessoas. A gente não quer polêmica, a gente não quer problema com ninguém, não é nada pessoal, não é indireta, não é cuspir no prato que comeu. Eu amo, já falei isso, amo de paixão, no caso da instituição que fazemos parte, obreiros, sabe, membros, as senhoras, as vovós, companheiros de trabalho, enfim. Mas a gente precisa mergulhar no Evangelho, na graça, na nova aliança. E até quando, como antes falou, até quando a gente lê o Antigo Testamento, é com o óculos do Evangelho. Porque hoje eu não entendia isso. Hoje eu entendo que a pessoa pode estar falando de Deus, ela pode estar falando da Bíblia, ela pode estar até com um discurso de amor, mas ela pode não estar pregando o Evangelho na sua essência. É bíblico, mas não é do Evangelho, porque, como você falou, trata-se de algo de um tempo que não cabe mais a hoje na nova aliança. Então, não faz mais sentido a gente se render, praticar e pregar. Então, eu quero agradecer muito vocês. Oi, pode falar, Anderson. Desculpa aí, se você permite, ficou uma ponta solta na minha primeira resposta, eu já quero completada para vocês, mas tem um comentário aqui da Alexandra, eu acredito muito que não foi por maldade, mas eu acho que vale a pena, porque às vezes passa o comentário que a gente não vê, mas tem mais pessoas vendo e talvez fica ali uma dúvida. Alexandra.leandro, construam o prédio reto, porque o torto ou se endireita ou cai. Não cabe a nós nos prender, não cabe a nós... Fixei aí. Saiu aqui. Ah, fixou?
É que eu tô sem os comentários na minha tela que travou os comentários. Por isso que às vezes eu A olho minha para o também lado. travou os comentários. Travou, então. Eu olho para o lado ali porque eu tenho um retorno ali. Então tá. Então, construa o prédio reto porque o torto ou se endireita ou cai. Não cabe a nós nos prenderem a apontar defeitos dos outros. De alguma forma, tem ovelhas que ainda estão bebês na fé. O que será? O que será que Jesus diria para essa pessoa? Estou falando com amor, tá? Estou falando com amor, porque a gente gosta disso, não de briga e discussão, a gente gosta do debate da palavra. O que será que Jesus responderia para essa pessoa? Porque Jesus, quando veio aqui, ele não pegou nem bebês na fé, ele pegou fetos na fé, ele pegou pessoas que não tinham nem nascido ainda. E ele deu paulada. E ele falou, tá errado. Ele chegou em uma das maiores religiões atuantes do primeiro século. Os fariseus, saduceus, judeus. Ele chegou diante dos maiores religiosos e disse, tá errado. Vocês estão errando. Não é assim. Vocês estão ouvindo o que os fariseus estão falando? Vocês estão ouvindo o que eles estão falando? Não matarás dessa forma? Eu, porém, vos digo, é assim, assim e assim. Então, o que nós estamos fazendo, Alexandre, eu falo com amor, tá? Falo com amor porque eu te conheço, eu sei que a sua pergunta é para ajudar as demais pessoas, porque como ela disse, tem pessoas aqui que ainda são novas na fé, talvez se escandalize. Mas, o Alexandre, esse é o trabalho do Evangelho. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ajudar os nossos irmãos apontando onde está o erro. Foi isso que Jesus falou para a gente fazer. Foi isso que os apóstolos falaram para a gente fazer. Timóteo, ele foi ordenado a trabalhar pelo ministério com essa missão. Leia lá em Timóteo. Quando os apóstolos colocaram as mãos na cabeça dele e falaram, você está indo para lá, Timóteo? Porque lá tem Mineu e Alexandre que estão pervertendo o evangelho. Então você indo está lá para combater o falso evangelho. Você está indo para lá para denunciar. Por 2 vezes, Paulo manda carta para Timóteo e repete a mesma coisa, dizendo, Timóteo, não fraqueje, se fortalece, combate o falso ensino, denuncie. Você não pode se acovardar. Então, o que a gente está fazendo aqui não é para escandalizar ninguém. Ninguém, pelo contrário. É para ajudar vocês a andarem pelo caminho. Então, se a gente for parar nesse ponto, olha, não acuse, não aponte, então é aquele velho ditado. O silêncio dos bons é o que impede de que o grito de muitos maus acabem com muitas pessoas. Então, a gente tem que falar, a gente tem que pregar. Jesus falou que é para pregar o evangelho ensina isso. E importa-vos agradar a Deus, né? Conforme está aqui em Gálatas, capítulo 1 e versículo 10. Então, meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado a todos que comentaram. Obrigado a todos que participaram, que ficaram até agora aqui. Obrigado a todos que vão compartilhar, a todos que tiraram os prints e que vão nos ajudar a levar a verdade para as pessoas. Eu acho que ficou muito claro. Se alguém entrou na metade da live, ou às vezes você entrou num ponto, na metade de um raciocínio, aí você não pegou o raciocínio inteiro e nem pegou o que falamos antes. Isso às vezes não é justo, né? Porque se você pegar o contexto, você vai ver claramente qual é a nossa intenção, o motivo da live, a forma como abrimos ela, e as coisas que foram faladas aqui são para edificação, para libertação, com carinho, com amor, com equilíbrio, com leveza, mas com coragem, porque a gente não pode se omitir. O amor não deixa, ainda que a gente quisesse, mas o amor não deixa a gente se omitir. Não dá. Eu já tentei, tá? Eu já tentei, mas eu não consegui. E não tem como conseguir. Só para as últimas coisas que eu vou falar, 3 coisinhas. Isso que o Anderson falou a respeito, né? A pessoa que, né, que a gente quer apontar, não é nada disso. A partir do momento que a pessoa é esclarecida, ela tem que falar a verdade. Seríamos, desculpa a minha expressão, seríamos covardes se guardássemos só para nós. Coragem.
E egoístas. Eu acrescentaria Exato. até egoístas. Exato, exato. E as últimas coisas que eu quero falar, Marcelo... Omissos e egoístas. Eu não consigo. Exato. Não consigo Exato. ser, não consigo. As duas últimas coisas, para despedir aqui mesmo. O evangelho é leve. Eu tenho aqui na minha caneca Mateus 11:30. Jesus disse, meu fardo é leve. Então, assim, se essa pessoa... eu estou servindo a Deus, mas estou sentindo muito pesado. Está errado. Tem alguma coisa errada nesse evangelho. Não, o evangelho verdadeiro, ele é leve. Leve. Temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas ele é leve. Então, se está pesado, tem alguma coisa pesando ele. Porque ele não é pesado. E a última coisa, que não foi a instituição que nos escolheu, nós não fomos escolhidos por ninguém, nós não fomos consagrados por ninguém. Efésios 1:4. O apóstolo Paulo diz, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, antes do nosso nascimento, fomos escolhidos na eternidade. Então, lá não tinha igreja, lá não tinha pastor, não tinha bispo, não tinha ninguém. Apenas Deus. Então, a nossa escolha não vem do homem. Porque as pessoas dizem, mas você tem título ainda aí de pastor? Me chame de Joel, me chame de Paulo, me chame de quem que você quiser. A minha escolha não se resume ao título, minha escolha se resume a Cristo. Título o homem dá, o chamado vem de Deus. É isso. É isso aí. Obrigado. Obrigado e parabéns. Toda a glória seja dada a Deus, mas Amém. Parabéns pela coragem e pelo trabalho que vocês estão fazendo. Tamo junto e que esse movimento cresça, né? De pessoas que não se escondem, pessoas que amam e por amor falam a verdade, ainda que com risco de ser mal interpretado, de perder, enfim, sofrer essas consequências. Falar mais alguma coisa, meu amigo Anderson? Vou só fechar aquela ponta que eu disse que deixei solta, mas é rápido. Falaram aí, fala para as meninas fazerem live. Foi. Vamos ver, vamos marcar. Aí. Para as meninas fazerem live. Ótimo, que bacana. Boa sugestão. Boa sugestão. Eu tô sentindo sugestões. Desculpa, pode falar antes. Não, manda bala. Mais uma dessa aqui. Mais uma ao vivo, nós três juntos no mesmo lugar. Acho que pode fazer acho que fica mais bacana, um bate-bola também. E uma das mulheres, né, também, as três aí. Boa. Amém. Que Deus queira, né? Já pensou no mesmo lugar? Top demais, hein? Não é bacana? Tá certo. Pastor, o Anderson tem uma aptidão muito boa aí para tecnologia. Tem que ver um podcast aí, pastor Anderson. Prepara um podcast. Bora. Vamos pensar nisso. Muito bom. Então, eu tinha falado lá no início que uma das coisas que me motivou foi ver o sofrimento das pessoas e tal, sentir a dor do povo. Aí há quem de repente defenda dizendo o seguinte, não, mas você tem que passar a fé para a pessoa. Aqui a gente não dá nada, aqui a gente só dá a fé. Você tem que passar a fé para a pessoa. Só que aí quando eu fui na Bíblia, Tiago, né? Tiago capítulo 2, aqui agora eu virei a Bíblia aqui para Gálatas. Tiago capítulo 2 diz assim, que proveito há se a pessoa chegar com você dizendo, tenho fome, e você disser para ela assim, vá em paz e se alimente, e não der para ela comida. Que proveito há se a pessoa chegar dizendo, estou com frio, e você dizer, vai e se aqueça, e não der para ela uma roupa. Então, é isso que não tem base esse negócio. Aqui a gente só dá a fé. Não. A gente pode ensinar a pessoa a ter a fé no que não vê, mas a gente precisa, é claro, agir como igreja, né? Como igreja, ajudar os menos favorecidos. Só para fechar isso aí. Marcelo, será que tem jeito? Eu não sei, o antes que é mais avançado aí na tecnologia, isso. Deixar essa live, porque você só consegue marcar nos stories. Eu não consigo deixar essa live no meu perfil, né? Que tem muita gente que eu vi aqui pedindo para deixar a live salva. Aí, como é que faz? Marcar nos stories mesmo, né? Não, tem jeito, não da gente aproveitar a mesma só o Marcelo consegue pôr, mas o Marcelo consegue baixar essa live e encaminhar para a gente. Boa. Você consegue baixar, depois eu te dou um toque aí, Marcelo. Ok, combinado. Meus amigos, um abraço.
Se deixar. Um abração, foi um prazer, hein? Pastor Joel, Coisa um abração. Deus abençoe. Coisa Tá? para falar Abraço, aqui. prazer, hein? Tamo junto. Ó, passagens da Bíblia aqui, com contexto, coisa para falar. Não falta. Então, vamos aqui. Ó, pessoal, segue aí quem não segue ainda, o Anderson, você que está acompanhando a gravação. Amém. Vale Obrigado. a pena. Você viu que vale a pena, né? Vale a pena. Seguir o pastor Joel também. E vamos em frente. Então, vamos fazer a parte 2. E aí a gente anuncia, provavelmente na quinta que vem, mas a gente anuncia direitinho no feed, nos stories. Só vocês ficarem atentos aí. Um abraço a todos. Um beijo no coração. E vamos em frente. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau. Tchau.